Alô? Você é professora igual Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui no Pavilhão de Portugal, seguindo a programação. E agora nós vamos ter uma conversa aí bem animada sobre cordel. Cordel, essa coisa tão forte na literatura brasileira, né? E temos aqui 4 convidados e convidadas, tá? Então eu vou começar aqui chamando o Marco Aurélio. Por favor, Marco Aurélio. Marco Aurélio é cordelista, pesquisador, tem aquele famoso currículo de meia hora, mas que depois eu vou ler uma coisa aqui menorzinha. Vamos chamar aqui a Júlia Oliveira. A pesquisadora Mária Ananias. E o cordelista João Gomes de Sá. Como a gente diria em Minas Gerais, que trem bom. Olha só, realmente nós estamos aqui com um grupo muito interessante no trabalho do cordel. E o cordel é meio ainda um clube do bolinha, né? É uma coisa muito masculina, mas nós fizemos questão também de trazer o pessoal que está no movimento do cordel das mulheres. Júlia, cordel das mulheres ou de mulheres? Cordel de mulher. Cordel de mulheres, tá? Então, primeiro, nós vamos chamar aqui para o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é baiano, Riacho de Santana. Ô Marco, eu vou resumir aqui, hein? Eu vou resumir porque a coisa é grande. Marco Aurélio é um grande pesquisador de cordel, seguindo aí os passos dos professores aí, Raimundo Cantel e José Filuitem. E ele faz um trabalho aí há muitos anos nessa área da pesquisa, mas ele também é cordelista, com muitos cordéis. Marco começou a escrever, quantos anos você tinha, Marco? 6. Marco começou a fazer seus primeiros cordéis com 6 anos. E ele tem o caderno para provar, com aqueles garranchos de menino aprendendo a escrever, uma beleza. E então Marco agora continua nessa produção também do cordel infantil. E ele vai falar um pouquinho também desse lado histórico, né? Porque o cordel, como a gente entende e como ele é hoje, ele surge no século XIX, na Paraíba, né, com Leandro Gomes de Barros, Silvino Pirauá, e tem uma contribuição de Portugal, porque os primeiros folhetos chegam nas caravelas, no início da colonização, Gesta de Carlos Magno, Fierrabras, História da Imperatriz Porcina, Romance da Donzela Teodora, tá bom, né? Então, Marco, vamos começar com você contando um pouquinho dessa história. Boa tarde. Boa tarde, Zé, colegas de mesa, quer dizer, aqui tem 2 mesas, né? E honrado com a presença de vocês. O cordel nordestino universal desafia a perícia dos pernósticos, desafia os funestos prognósticos, vai além, muito além de um ideal. Sua forma legou-nos Portugal, mas a tez é de um povo mestiçado, bebe muito na fonte do passado, sem os fatos presentes omitir, e se nutrem na seiva do porvir.
nos 10 pés de martelo agalopado. Eita. O cordel é uma riqueza, é um mar de histórias que, na verdade, representa a confluência, né, de muitos povos, de muitas mentalidades e de muitas épocas. Quando as pessoas dizem o cordel veio de Portugal, elas se enganam, porque o cordel não veio de Portugal, mas a sua base, sim, lógico. Mas aqui ele se enraiza, se arraiga e vai trazer uma coisa absolutamente nova, num certo sentido, mas ao mesmo tempo também universal. Vai tratar da gesta do boi, as histórias de bois invencíveis que vaqueiro nenhum conseguia pegar, as histórias do cangaço, que vão desde aquelas narrativas tragicômicas até o mítico, e também os grandes dramas ligados à seca e às injustiças sociais, como o nosso personagem, né, famoso por conta de Euclides da Cunha, que na verdade não lhe deu uma menção muito positiva, que é Antônio Conselheiro, por conta de Os Sertões, né? Conselheiro não é muito bem visto pelas lentes de Euclides da Cunha, um notável escritor, mas um homem ainda muito contaminado pelos preconceitos de sua época. E o cordel, ele vai retratar também estas personagens, tanto do drama do messianismo como do drama do cangaço. E Antônio Conselheiro, ele está diretamente ligado a Portugal por conta da crença no retorno de Dom Sebastião, o encoberto. E é onde Conselheiro vai encontrar-se com Fernando Pessoa. Essa talvez seja a mítica, né, e a mística do cordel, que eu e esse moço aqui do lado, José Santos, né, a gente vai falar desse livrinho aqui. Opa, de cabeça para baixo não vale. Não é baralho, né? Este livrinho aqui a gente colocou Camões e Leandro Gomes de Barros, né, que de alguma forma são os dois fundadores, são dois poetas fundadores, para estabelecer esse diálogo, nesse diálogo com o cordel da Leimar, com a história de Roberto do Diabo, da donzela Teodora, da imperatriz Porcina, da Formosa Magalona, que são os chamados livros do povo. Mas depois a gente vai voltar e falar um pouquinho mais disso. Eu só vou encerrar essa primeira parte, Zé, explicando. Aquilo que eu falei é um martelo agalopado, 10 versos de 10 sílabas poéticas. Este aqui que eu vou falar chama-se Galope à beira-mar. Tem 10 versos também, mas cada verso tem 11 sílabas poéticas e cada sílaba recai no segundo, no quinto, no oitavo e no 11º, né, na 11ª sílaba. E eu digo assim: cordel é o canto de cantos diversos, a voz de poeta que emana passados, presentes, porvires, vividos, sonhados, pecados, rubores, perdidos, dispersos, o grito fecundo de 1000 universos, a gesta bendita que é luz e sacrário, vontade e desejo de ser relicário, mergulho profundo no inconsciente, cavalo do tempo correndo silente nos campos sem cerca do imaginário. Ah, palmas! Muito bom, Marco Aurélio. Olha, você não já quer aproveitar e ler um trechinho do Aventuras do Cordel no Sertão de Portugal? Você é que manda, seu Zé. Pois é. Aí vai ganhando tempo para eu achar o currículo da Juliane, que é grande. Rapaz, o Google tá super lotado. O cordel faz uma ponte e visita Portugal. O oposto, né? Portugal é que nos visitou, que nos honrou com essa visita. Que muitos afirmam ser o seu seio original, onde reinou Gil Vicente, dramaturgo genial. Volta às terras lusitanas levando sua bandeira, ao cego Baltazar Dias, que da Ilha da Madeira viu com os olhos da alma a poesia verdadeira. Meu cordel na Lusitânia vai com alma e coração para ler mais uma vez o façanhoso Roldão, o mesmo herói celebrado nas plagas do meu sertão. Só explicando que esse Roldão
é o Roland, da chanson de Roland, a canção de Rolando, né? Só que em Portugal e em Espanha ele é chamado Roldán, na Galícia também, Portugal Roldão, e nós, em consequência, também chamamos de Roldão. E daí Roldana, porque é um sujeito tão forte que dá-se o nome Roldana, aquele objeto, né, que serve para aliviar o peso, em honra de Roldão. E levar de Roldão quer dizer usar de força, né, para romper as barreiras também. Então, Roldão, presente no cordel, em Portugal e no Brasil. Que ótimo, Marco. Olha, está me dando nervoso ficar sentado aqui com cordel. Inclusive, quando a Júlia quisesse, ela pode também levantar. A Júlia Oliveira é cearense, né? E ela é um monte de coisa. Cordelista, editora, pedagoga, produtora cultural, reside em Fortaleza, tem 15 livros editados. E ela está num movimento muito importante que é o Cordel de Mulheres. E Júlia tem uma apresentação dela, que é muito melhor do que essa aqui, tosca, que eu estou fazendo, em versos, não é isso, Júlia? Por favor, então se apresente. Vou ficar um pouquinho em pé, né? Porque Claro. estava um tempão sentada. É bom que, como a gente diz no Ceará, estica as canelas um pouco, né? Estique a canela, então. Também sou tão pequenininha, né? É bom que alguém vê lá atrás. Então, isso é mania de cordelista, né? Se apresentar em versos, né, Marco? A gente, sem querer, já está rimando. Então, eu gosto de dizer assim: meu nome é Júlia Oliveira, eu sou poeta e cordelista. Nasci pelas mãos da avó, Dona Maria Batista, e desde que aqui pisei, eu me vejo como artista. Sou filha de Assunção, mulher doce, paciente. Neta de Alice também, e honro cada semente, porque carrego comigo a força da minha gente. Eu nasci bem aperreada, mas não cogitei chorar. Eu sentia o que a vida tinha para me reservar, esse misto de emoções que pude experimentar. O aperreio primeiro me veio logo ao nascer. Eu não chorei, a minha avó, a parteira, ao perceber, não entendia o motivo e se punha a me bater. O que ela não sabia é que eu já via a vida, eu lá queria chorar, queria enfrentar a lida. Eu quis pisar nesse mundo com a minha cabeça erguida. A poesia eu herdei de um amigo de fé, companheiro de jornada, a quem aplaudo de pé. Sou filha do cordelista Rouxinol do Rinaré. Sigo sem me definir, há em mim múltiplas cores. Aprendo no dia a dia, já venci algumas dores. Sou brisa, sou furacão, isso eu afirmo, senhores. De luta e de alegria é feita a minha jornada. Lutando por equidade, sigo bem acompanhada. Nossos versos representam artilharia pesada. Eu sou do cordel de mulher, uma nova geração que com verso e competência, rima, métrica e oração, conquistamos nosso espaço, seguimos em união. E eu escrevo para inspirar, para exaltar a mulher, para lembrar que nós podemos ser quem a gente quiser. Que a nossa força é imensa para o que der e vier. Acredito nas palavras, no poder da união. Carrego em mim a beleza e a força do sertão. Sou a mulher que escreve, que com a caneta se atreve a fazer a revolução. Que beleza, Júlia. Obrigada. Não, mas não sente não. Olha, todo mundo adorou o seu vestido e eu sei que ele tem uma história, então você já vai contar. Pode ser já? Claro. Então, eu vou dar um spoiler, né, em primeira mão. A gente segue nessa... Esse ano eu faço 30 anos de vida e 19 anos de escrita, né? Comecei a publicar menininha também. Marco começou com 6, eu comecei com 11. E venho de uma tradição, né, de uma família que escreve cordel. E isso tem muito no cordel, essa coisa da arte que vai passando de pai para filho, enfim, de família para família. E esse ano tive a alegria de receber um convite de uma grande marca, de uma grife. E essa grife vai lançar uma coleção cápsula com os meus cordéis, né? Serão
8 peças que já estão nas passarelas sendo divulgadas e a partir de agosto vão estar em 1.500 pontos de venda pelo Brasil, né? Então, o cordel, ele cabe em tudo que é lugar, inclusive nas passarelas, no peito, no coração. E hoje eu estou toda vestida com uma das peças dessa coleção. Aqui são poemas meus e estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês, né, hoje aqui. Júlia, com o perdão do trocadilho, o cordel nunca sai de moda. É verdade. Não é verdade? Verdade. Bem, verdade. depois a gente vai falar mais aí dessa família maravilhosa que vocês têm, os Oliveira, e que estão todos aqui. Depois a gente vai contar também que tem um espaço enorme do cordel, onde está todo mundo por lá, e eles foram pescados, capturados para vir aqui ao pavilhão de Portugal para conversar um pouco com a gente. E, na sequência, eu vou chamar aqui o professor João Gomes de Sá, porque ele é cordelista, professor de carreira, é do Sindicato dos Professores, e João está se aposentando esse ano, é? 2019. Oi? Está se aposentando. Oi? E é coisa demais, cada um faz mais coisa que o outro, ele é estilo gravador também. E ele tem vários livros publicados, mas ele está agora divulgando uma história muito interessante, que são poemas de pé quebrado, que se chama Pé Quebrado Agoniado. Não é isso, João? Muito bem, então a palavra é sua. Boa tarde a todos vocês. Como a Júlia falou, nós temos uma forma de se apresentar, não é? E o cordel dá essa possibilidade. Eu, assim, sou João Gomes de Sá, natural de Alagoas, aprendi a fazer cordel para dizer coisas boas. Eu gosto do meu trabalho e um pouco dele espalho para todas as pessoas. Eu não sou um repentista, eu sou poeta de bancada. Depois de muito esforço, a poesia sai rimada. Parabéns ao repentista, o verdadeiro artista da poesia improvisada. Trabalhei na educação pública principalmente. E na escola sempre falei do saber da nossa gente, da nossa literatura, a importante cultura em contexto consequente. Por isso eu escrevo cordel, texto cênico, poesia, a cultura brasileira me norteia todo dia. E às vezes também canto. Eu não gosto de fazer pranto, prefiro mesmo a alegria. Que beleza! E João, vamos aproveitar. Você quer falar um pouco do pé quebrado ou você já quer declamar um folheto? Eu vou falar brevemente o pé quebrado, porque quando eu adentrei a Universidade Federal de Alagoas, eu vim do sertão de Alagoas, e tem uma coisa assim, eu não conto com contentamento, mas é um pouco engraçado, porque eu era do sertão, e para adquirir o restaurante universitário, pousada na universidade, precisava de um atestado de pobreza. Eu digo, mas rapaz, você está me vendo aqui, daqui é um atestado de pobreza, como é que pode isso, né? Aí eu tive que adquirir esse atestado de pobreza, né? Aí esse atestado de pobreza eu conto porque ele me deu a oportunidade de trabalhar como aluno bolsista no Museu de Antropologia e Folclore da universidade. E lá eu já conhecia cordel como leitor. E lá eu tinha que estudar mesmo para passar as informações para os visitantes, professores, pesquisadores, né? E eu dizia um pé quebrado só, que era do Zé Brejeiro, poeta pernambucano. Eu dizia esse pé quebrado dele, era o único que eu sabia na minha vida. E as pessoas sempre achavam que eu sabia fazer pé quebrado, mas eu não sabia. Aí quando veio agora a pandemia, eu digo, eu vou pesquisar o pé quebrado, não é? Vou pesquisar esse pé quebrado, essa modalidade, vou me inteirar para falar com mais propriedade, não é? Então o pé quebrado, ele é uma modalidade, uma manifestação feita em 4 versos, uma quadra. Só que o último verso é o pé quebrado, ele não tem métrica, tá entendendo? Ele não tem métrica. O que é que acontece? Esse último verso da quadra é a deixa para você fazer o próximo verso. Então diga assim, eu avistei um raposo discursando num palanque, chegou um grupo de punk e disse tudo o que queria. Chega de demagogia, seu mentiroso do cão. Ninguém aguenta mais não, seu discurso. Olha, seu discurso é o pé quebrado. Então ele dá a deixa para você rimar na próxima estrofe. Então essa é a história do pé quebrado, que eu fiz agora, José, nessa pandemia. E depois nós temos lá no stand de Cordel e Repente, se quer dar uma olhada lá, ver com mais interesse, né? Mas como eu falei, meu tempo todo foi na educação.
E quando eu oportunizei o cordel, eu tive algumas dificuldades, porque isso na década de 80, imagine, no extremo sul da zona sul de São Paulo, você oportunizando a literatura de cordel. Mas quando a gente ama alguma coisa, a gente fala com mais propriedade, com mais fascinação. E eu consegui fazer bons trabalhos nessa linha da literatura de cordel. E eu vou dizer aqui, como você pediu, eu vou dizer um texto que eu costumo dizer que ele é um pouco visceral, não é? É um pouco dessa trajetória que a gente faz pelo mundo inteiro. Diga assim, quando o dia amanheceu, eu já era um homem feito. Abri a porta no jeito para avistar mais distante. Minha mãe, naquele instante, copiou meu pensamento. O meu filho criou asa, vai deixar nossa casa, seguindo a rota do vento. Ainda vi nos seus olhos a paisagem nordestina. Sua íris cristalina, sem muita graça, sorria, mas todo mundo sabia que chegara a despedida. Murmurei, chegou a hora, e gritei de dentro para fora: abre as portas, dona Vida! Olhei para a minha terra, rememorei meus folguedos, os amores em segredo na festa de apartação. A sublime brincadeira do passo pela mãe, e muito bem orientado de conselhos e de recado, eu deixei o meu sertão. Eu dei de garra do alfoge, carregado de esperança, o meu sonho de criança iluminou meu caminho. Separei flor de espinho na minha longa jornada, e quando encontrava a folia, era mote, melodia, numa viola afinada. Um pouco de tudo vi, do campo e até aqui na cidade, do plebeu à majestade, tudo era aprendizagem. E no percurso da viagem, o meu voz se enchia de muita superstição, provérbio, adivinhação, além de sabedoria. Dancei ciranda, dancei shot, baião, chachado, martela galopado, desafio. De repente, vi o vaqueiro contente nas festas de apartação. Li cordel, livro de feira, minha rima companheira nas noites de solidão. E tudo isso enchia mais o meu alforje de couro, o valioso tesouro que eu juntei na minha vida, o meu ponto de partida. Mas afora o desencanto, as parreiras de manhinha, cantadas na camarinha, meu aconchego acalanto. Eu divido o meu alforje como o sol divide a luz. Como uma criança seduz com o seu riso inocente, como a rima no repente é livre da cantoria. Este alforje somos nós, o nosso canto, a nossa voz, o nosso pão de cada dia. Eu volto agora à minha casa, depois dessa caminhada. Eu percorri muita estrada por esse mundo infinito, mas a saudade era grito, um apoio recorrente. Fui aluno e professor, eu sou poeta, cantador das coisas da nossa gente. Aê, que beleza! Este é o cordel no Pavilhão de Portugal. Muito obrigado, João. Gostaram do João, gente? Pois é, mas tem mais. Tem mais. E agora eu quero apresentar a nossa querida Mária Ananias. Fizemos questão de, além dos escritores, ter também uma pesquisadora. Mária é uma pesquisadora muito séria. Ela é musicista, canta Elomar como ninguém, né? E também ela é formada em letras pela USP e pela Universidade de Poitiers, na França. E eu vou resumir, a pesquisa atual dela do mestrado é sobre a primeira, documentado, né? A primeira escritora do cordel paraibana, que é quem... Sim, não, mas você fale, deixa para você, entendeu? Que é quem... Tá certo. Chica Barrosa. Pois é, então continue, Maria. Então, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui. Eu estou me sentindo um pouco penetra aqui no meio desses talentos de jeito nenhum. Incríveis. Mas estou muito feliz, muito honrada. Já estou aqui com um folheto da nossa maravilhosa poetisa, Júlia Oliveira. Daqui a pouquinho eu vou ler uns trechos também. E eu queria contar um pouquinho sobre essa deixa que o José deu pra gente, que é sobre Chica Barrosa. Na verdade, a gente tem que pensar, né? Vendo aqui essas declamações tão lindas, eu fiquei pensando quanto tem de voz, né, no cordel. Ele chama, é mais forte, assim. Ele está no folheto, mas ele vai além. Ele está no livro, mas ele está no corpo, ele está no gesto, ele está no coração, né? Ele pulsa. Então é uma poesia muito viva e que na tradição ela tem muita relação com a cantoria, né?
que foi o que nosso querido João Gomes já trouxe desde o começo, né? Ele disse que ele é um poeta de bancada, né? Não é um poeta repentista. Então, em diálogo com esses outros poetas também, que são aqueles que cantam versos improvisados, né? Então, pensando nessa vertente, né, do improviso, a gente também tem grandes mulheres que fazem parte dessa tradição. E essa mulher que eu me dedico atualmente na minha pesquisa é a Chica Barrosa, que é uma violeira repentista do século XIX e que fez os seus versos através unicamente da sua voz, né? Ela cantava. E depois dela também vieram outras repentistas. Como eu não tenho um verso assim como eles para declamar, vou pedir assim a licença para essas cantadeiras. Eu gosto dessa palavra, das cantadeiras. Aproveitando, em Portugal também se diz assim, né? Então vou pedir licença a elas para lembrar alguns versos dessas mulheres lá atrás, desde o século XIX, que fazem parte dessa tradição tão bonita. Primeiro, então, Chica Barrosa. Lembrando que os repentistas, eles têm um canto bem potente. Vocês viram aqui que ninguém chega de brincadeira, né? Os poetas todos chegam chegando. Julie já chegou mostrando quem ela é, né? E a Chica Barrosa era assim também, já chegava dando recado. Então ela diz assim: a Barrosa, quando canta, faz a terra estremecer, faz o céu se abalar, faz o planeta descer. Quem vier cantar comigo sofrerá grande perigo, até a morte se ver. Não mexe com ela. E depois dela, para encerrar, tem também uma outra grande cantadeira, que é Maria Pangula, do Piauí. E ela tem um verso que eu acho tão bonito, porque ela fala sobre a voz dela, né? Ela fala sobre o jeito dela de fazer poesia, que não é através da letra, da palavra escrita, né? Ela diz assim: eu sou Maria Pangula, nunca frequentei a escola. O que a vida me ensinou, trago tudo na cachola. O que você faz com a caneta, eu também faço com a viola. Que beleza, Mari. Muito bom ter você aqui com a gente. Olha, queria fazer um agradecimento, né, à malta aqui do pavilhão de Portugal, né, pessoal da DGLAB, Instituto Camões, Turismo de Portugal, e estou esquecendo a ICEP, a ICEP, e também a nossa maravilhosa equipe de produção, Letícia, Jonathan. Peraí, diga, Assunção. Ah, sim, gente, e as embaixadas também, né, que estão apoiando esse pavilhão maravilhoso do país convidado. Então, olha, muito obrigado a vocês por essa oportunidade da turma do Cordel estar aqui. E volto então aqui para o nosso querido Marco Aurélio, com H. O que você quer que eu diga? Marco Aurélio, o microfone é todo seu, mas você não leva para casa. Então tá bom. Eu fico muito feliz, né, com a Julie, né, essa mulher vestida de poesia. Suassuna fez a mulher vestida de sol, né, e ela se fez a mulher vestida de poesia. E para mim é muito importante, sempre que eu ocupo algum espaço, falar da minha avó, né, minha avó Luzia, que foi a primeira voz poética que eu ouvi. Eu me recordo que ela tinha uma capacidade muito grande, um raciocínio muito grande, embora nunca tenha escrito nada, mas ela fazia seus versos também. E cantava também os versos de uma mulher que eles chamavam de a Velha Olímpia. Eu retive alguns destes versos, porque em 1926, Olímpia já era chamada de a Velha Olímpia. Na época em que os revoltosos passam pelo sertão da Bahia, os revoltosos são a coluna Prestes, que por conta de toda a propaganda negativa, então isso motivou, né, muito medo na população, nas populações rurais. E a Velha Olímpia, dentro da mentalidade da época, documentou. Eu sei que ela contava mais ou menos assim: a entrada isso é um ABC, cada estrofe vai começar com a letra do alfabeto, mas eu só vou falar algumas. A entrada do barulho no Império do Brasil. Em 26 ela ainda chamava
Brasil de império. Só se ouvia o pipocar das mausas e do fuzil. Bahia manda socorro, Bahia Salvador. O sertão até então não chamava Salvador de Salvador, como Jorge Amado também não chama em Capitães de Areia. É a cidade da Bahia, como Gregório de Matos também chamava, né? Então, Bahia manda socorro, que já estamos aflitos, já está para se acabar o comércio do bonito, o povo correndo todo e todo mundo contento. Aí mais adiante, ela cita a si mesma. Olímpia, por ser devota, mandou rezar a novena, conselhou Senhora Azul e a Casa de Moena, até passar isso tudo e acabar a cantilena. Então, Senhora Azul é minha bisavó, mãe da minha avó Luzia, chamava Josefina. Moena é minha tia Moena, que batizou mais de 400 almas, e quando morreu, a sepultura dela rachou-se na forma de cruz. E aí o povo foi lá rezar e venerar como santa. Tia Moena, chamava Durvalina. Aí mais adiante ela diz, ela tinha um problema na perna, e que no sertão chama de perna esquecida, que é aquela perna dormente, né, a maior parte do tempo. Me apeguei com Deus do céu para acabar essa demanda. Eu vou para a ponta da serra, que foi onde eu nasci, com uma trouxa de banda, com uma perna esquecida e outra quase que não anda. Então, a velha Olímpia tomava as cachaças dela, vendia, não folhetos, porque naquele tempo não tinha uma indústria gráfica, vendia manuscritos e benditos, e também romances velhos, escritos, né, com a grafia dela, como o romance de Juliana e Dom Jorge. E falar de Juliana e Dom Jorge, que é um velho romance português, espanhol, um velho romance ibérico, eu estou aqui em mãos, com um palmeirinho de Inglaterra, que é José Santos. Francisco de Moraes. Eu vou chegar lá, rapaz. O do Francisco de Moraes é outro, esse aqui é nosso. O Francisco de Moraes foi um autor português que escrevia romances de cavalaria. E não é muito comum em Portugal, né? Normalmente a Espanha tinha uma tradição mais bem desenvolvida dos romances de cavalaria, mas Portugal nos legou também e nos deu a versão famosa do livro de Carlos Magno, do Jerônimo de Carvalho. E não este aqui, né? Mas o original, o cura, né, e o boticário, no romance Dom Quixote de Cervantes, eles pegam todos os romances de cavalaria que tinham tornado Dom Quixote doido e começam a jogar no fogo. E quando iam jogar o Palmeirinho de Inglaterra, não, esse aí é muito bom. O Amadis de Gaula, não, também não. E o Tirhan Leblanc, também, não, opa, esses três se salvam. Então, se Cervantes não deixou que se perdesse, nós também não vamos deixar. E o José, juntamente com o Jô, numa visita a Portugal, tiveram... Jô Oliveira, que é o nosso mestre, né, nosso ilustrador. Tiveram a ideia de verter para o cordel, e aí o Zé me delegou, né, de fazer uma leitura para fazer, digamos assim, o início desse cordel, o arcabouço desse cordel, que depois ele ia rechear. Só que ele me trouxe uma versão incompleta, uma versão de um crítico em que ele contava uma parte e reproduzia o restante no português da época. Aí eu fui ler no Google Books, justamente uma versão do século XVI, em que vocês sabem, o S é um F. E eu tentei decifrar aquilo e de alguma forma a gente conseguiu. Então, só para vocês terem uma ideia deste livro que saiu numa primeira edição e agora volta, né, com a Rota Imaginária da nossa Camila, que está aqui, em nova roupagem. E o José fez uma coisa muito bacana, que é o que a gente tem nesses romances também, como no Dom Quixote. Todo capítulo tem uma abertura. Então ele diz assim, onde se apresenta aos leitores o nosso herói e se conta da sua linhagem. Os cavaleiros andantes contra o mal moviam guerra, por isso são conhecidos em todo canto da terra, como aquele a quem chamavam de Palmeirim de Inglaterra. Palmeirim era um guerreiro que nunca enjeitou contenda,
mediu força com gigantes e seres de face horrenda, por isso acabou entrando para os domínios da lenda. Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a ler e depois vocês não vão fazer a aquisição do nosso romance. É estratégia, né? É a deixa. Pois é. Chegamos lá. Muito legal. Agradecer a Camila da Rota Imaginária que está aqui, que conseguiu fazer esse livro a ponto de ficar lançado na Bienal, né? Já que estamos aqui com Portugal como país homenageado. Agora, vamos passar para a Júlia, e que tem muita coisa para a gente, só que muita gente ficou curiosa com essa questão da família, porque tem Rochinol do Rinaré, tem seu tio Evaristo do Geraldo. Quantos tem na família, Júlia? A gente estava contando, né? Ali tentando contar. Tinha 6, Eu né? acho que tem uns 6 assumidos, né? Poetas, né? Porque tem muito, assim, eu sinto que também tem muito, assim, quando a gente tem uma pessoa de referência, né? E que já tem uma trajetória, como meu pai Rochinol, que tem mais de 30 anos de escrita de cordel, às vezes rola uma timidez também, né? Em outras pessoas da família de dizer, eu, poeta? Como assim, né? Então, acho que pode ter muito mais, né? Do que 6 que escrevam, né? Às vezes a pessoa fica ali naquela timidez e fica guardando ali, né? Eu acho que deve ter muito mais. Que bom e que você continua aí a linhagem. Obrigada, e o que você vai apresentar pra gente agora? Sim, é verdade, já tem um efeito colateral, o Marco tá me lembrando. Meu companheiro é músico, né? Toca diversos instrumentos e tudo mais. E agora se contaminou também, contagiou-se com o cordel, né? Com essa literatura que de fato é encantadora, né? Atravessadora. Eu tô aqui olhando aqui a frase de Walter Hugo, né? É urgente viver encantado, né? E o cordel, ele tem essa magia mesmo secular, né? Que Marco traz tão brilhantemente nessa pesquisa dele, Mari na dela também. E Patrick hoje já tá, acho que com 8, 9 títulos, meu companheiro. Começou a escrever e não parou mais também. Daqui a pouco já vai passar a gente aí no número de cordéis, tem muita coisa. Então, de poesia, né, pra gente fechar essa fala, queria declamar pra vocês um dos poemas, né, que vão estar nessa coleção, que eu falei pra vocês das roupas. Em primeiríssima mão. Essa coleção é muito interessante porque a marca que está criando essas peças de roupa, que criou essas peças de roupa, é uma marca de Santa Catarina, de uma cidadezinha chamada Nova Trento, né? E a coleção homenageia o sertão do Ceará, uma cidade chamada Quixeramobim. Então o pessoal lá do sul do país se apaixonou, terra de Antônio Conselheiro, né? E o nome da coleção é Raízes do Coração, porque se o Ceará fosse um corpo humano, Quixeramobim seria o lugar onde é o coração. E aí Quixeramobim é conhecido como coração do Ceará. E aí a coleção vai remontar diversos elementos culturais de Quixeramobim. E dentro dessa coleção existe uma coleção cápsula, que é a coleção Nosso Cordel, né, onde eu trago essa representatividade do sertão. E aí eles fizeram uma coisa assim perigosíssima, né? Eles me deram liberdade para criar qualquer coisa. Eles, é muito perigoso. É perigoso fazer isso com um artista, né? Aí eu pensei, poxa, o sertão, né? Se ele fosse uma pessoa, ele seria mulher. Porque o sertão é forte, é múltiplo, né? Ele nutre, né? Ele, quando ele é bem tratado, né? Quando cai chuva, ele é só beleza, né? Mas ele também fica castigado, né, se não tiver. Então, eu brinquei com isso e também brinquei com a coisa da alquimia, né, de pensar o sertão como essa coisa alquímica, né, com vários elementos. E aí a coleção gira em torno disso, né, os poemas giram em torno disso, e eu vou trazer para vocês agora um poema que chama Mulher, Sertão, Éter, né, brincando com essa coisa etérea, né, com essa matéria invisível, mas que a gente de alguma forma sente no universo aí há tanto tempo, né. E eu digo assim: eu sou Maria Bonita numa peleja arretada, sou a força do sertão, sou magia revelada. Eu sou cósmica essência no universo a bailar. Sou etérea, sou mulher, água, fogo, terra e ar. Com leveza e esperança, danço no ar e no chão. Sei voar, plano no céu,
admiro o meu sertão. Eu estou no Juazeiro, na Carnaúba imponente. Sou sertão, eu sou mulher, sou bravura, sou potente. Raízes no coração pulsam desde o nascer, e desde o começo estão na cadência do viver. São vidas pulsando em mim, raízes do coração. Todo sertão é mulher, toda mulher é sertão. Que maravilha! Então, olha, vamos continuar com a palavra das mulheres. Vamos passar aqui para a Maria Ananias, que você vai ler alguma coisa para a gente, é isso? Sim, vou continuar aqui com a Júlia. Ó, agora, como a gente está com a invasão de som muito grande do outro stand, vou pedir para subir uns decibéis aí. Você não quer falar, apresentar? Não, agora é Mari. Você, Mari. Não, porque eu tomei a liberdade de pegar os versos aqui dessa poeta maravilhosa. Ela lançou aqui na Bienal, foi isso, né? A história de Pandora em nova simbologia. Tá lá no stand de cordel também. Vamos lá. Começando também com as musas, hein? Peço às musas ancestrais que aos gregos de outrora davam luz e inspiração para me inspirarem agora, enquanto versejo aqui a história de Pandora. Conforme a mitologia, no Olimpo era guardado o dito fogo dos deuses, que era um fogo sagrado, e por ser tão valioso, esse fogo foi roubado. Quem possuísse esse fogo seria conhecedor dos mais profundos mistérios e seria entendedor, assim, de todas as coisas, sem sentir nenhum temor. E aí a história continua, né? Que beleza! E agora, o nosso poeta, o nosso professor... João, queria dizer que tem 2 secretarias de educação te assistindo. Secretaria de Educação de Santos, com o Grupo Santos à Luz da Leitura, que, aliás, vai fazer uma contação de história muito bacana na sequência. E também a Secretaria de Educação de Conceição do Mato Dentro, em Minas. Muito obrigado pela presença de vocês todas. Então, professor, é com você. Eu não posso... Eu não tenho, como é que se diz, uma coisa mais aprofundada na pesquisa da literatura de cordel, né? O meu trabalho foi sempre feito na sala de aula. Então foram 38 anos na sala de aula. Então eu me aposentei agora no finalzinho de 2019, né? Mas sempre que aparecia algum momento, alguma provocação, entre aspas, eu oportunizava a literatura de cordel. E eu vou lembrar do caso aqui, de 1986, quando eu estava trabalhando nessa cidade, lá no extremo sul da zona sul de São Paulo, Parelheiros. Eu conversava com os alunos e comentava com ele as diferenças sociais, né? Porque tinha essa diferença toda na sociedade. E começamos a discutir de uma forma, naquele nível dele mesmo, e um aluno falou para mim assim: professor João, você precisa saber que aqui no meu bairro é a maior fartura, não é? E eu pensava, porque lá tinha assim, muitas chácaras, muitas hortaliças. Eu digo, eu sei que vocês têm muita coisa aqui em abundância, está muito bem. Eles, não, professor, porque aqui farta tudo. Farta feijão, farta o dinheiro da condução, farta o dinheiro do aluguel. E aí, se eu fosse um repetista, né, eu respondia na hora. É como eu não sou um repetista, essa provocação, entre aspas, ficou comigo, né? Eu digo, eu vou responder algum dia essa provocação. E eu respondi depois dos 15 dias. Olha, gente, parece que a coisa não mudou muito não, viu? É o seguinte, hoje quando eu acordei, deu vontade de cantar, senti saudade de mim e comecei logo a sonhar. Eu sonhei com coisa boa, mas nesse governo à toa, nada vou realizar. E para esquecer o tédio, decidi ironizar, fazer graça nessa vida para poder continuar. Bebi água na torneira, pois na minha geladeira nada tinha para tomar. E se você quer ver fartura, mas fartura de montão, passe lá na minha casa para ver a situação. Lá farta açúcar a granel, dinheiro do aluguel e dinheiro da condução. Uma vez até me disse o meu amigo Cirineu: aqui farta educação, nobre camarada meu. Nessa terra farta tudo: trabalho, brio, estudo, e só não farta é fariseu. E no meio dessa fartura,
vive a gente o professor, sonhando feito criança, fazendo o nosso labor, conduzindo ensinamento, mas veja o sofrimento que a fartura nos pregou. Nessa terra de fartura, pode fartar o que for, eu só não quero que farte em cada educador. Luta e honestidade, justiça e lealdade, defendendo o seu valor. Ah, que país maravilhoso! Meu amigo eleitor, viva o nosso Congresso, deputado e senador. Parabéns, grande nação. Depois dessa eleição, a fartura começou. O voto foi decisivo, a fartura apareceu, farta emprego, trabalho, outro dia renasceu. Farta tudo em nossa vida, farta até nossa comida, e na fartura fartou eu. Nessa terra tudo abunda. Meu povo, preste atenção, só não abunda o salário do honesto cidadão. Abunda a banda na rua, tá todo mundo na sua, e viva a corrupção. Então essa foi a provocação que depois eu tive que responder para o meu aluno, né? Essa fartura, que eu acho que não mudou muita coisa não, né, Marco? Gente, nós vamos dar sequência porque nós começamos um pouco mais tarde, né? 4h25. Então a gente não vai privar aqui o nosso público de fazer perguntas para a turma, tá? Então a fase final da nossa conversa nós vamos abrir perguntas para os nossos 4 convidados. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão que a gente leva o microfone. Beleza. Deixa eu levar... tem um aí. Muito bem. Eu queria saber o que vocês acham desse governo atual aí, né? Me fala alguma coisa desse governo atual. Olha, infelizmente eu vou cortar o seu barato, porque a conversa aqui é literária. E se eu fizer essa pergunta, eles vão discorrer por pelo menos 1h30. E a gente tem o grupo Santos à Luz da Leitura para apresentar uma história de mar. Mas só para perguntar alguma coisa sobre cordel, sobre literatura, sobre rima, sobre verso. Mas o João, Zé, o João já respondeu pela gente, por todos nós. Antes, né? Oh, O senhor. A opinião só dele, só ele, só a opinião só. De quê? Ele já... João, responde o que Por você favor, já respondeu. só a pergunta. Só para ele não ficar triste aí. Olha, eu vou dizer em forma de um texto, tá certo? E talvez se consiga preencher a sua ansiedade. Eu digo assim, às vezes eu fico pensando que as coisas vão melhorar. Eu chego até a pensar no futuro sossegado, na justiça e liberdade, e vindo por todo lado o direito de igualdade. Eu tenho esse sonho porque sonhar não paga imposto. Ainda tenho esse gosto para poder continuar nessa vida trabalhando, aprendendo e ensinando. Eu só não posso me calar. É por isso que eu escrevo e canto a minha poesia, para aquele que todo dia subestima o professor. E se hoje ele é letrado, aprendeu lá no passado com o nobre educador. Em precária condição, como quer que o professor demonstre todo o valor, possa mesmo trabalhar? Quem nunca pegou no giz, não sabe mesmo o que diz, acha fácil ensinar. Eu encerro meu comentário sem perder a esperança. E digo com segurança, com muita convicção, o futuro do país, da nossa gente feliz, passa pela educação. Aê! Que beleza, João Gomes de Sá, que tem uma poesia maravilhosa como o Bacalhau Gomes de Sá, não é verdade? Que são da mesma família. Você que queria fazer uma pergunta? Pois não. Olha o microfone. Meu nome é Pierre. Eu acho que eu sou o primeiro assessor de cordelista na Paraíba, né? Da Silvinha França, Marco Aurélio é testemunha, que eu enchi muitos sacos de cordelistas para fazer, né, vídeos dando lançamentos em si. Eu queria a opinião de vocês. Com o reconhecimento do cordel pelo IFAM, houve um impulso, um incentivo, porque a minha percepção é que muitos poetas livres estão se transformando em cordelistas a partir do exemplo de João Pessoa, Paraíba. Eu queria ter essa percepção de vocês em outros estados, já que é uma representatividade de São Paulo, né, Ceará. Tá, quem for responder primeiro, só contextualiza para quem não sabe, quem é de Portugal, o que foi o cordel ser transformado em patrimônio material, não é isso? Perfeito. Em 2018, depois de uma luta que vinha de
de muitos anos, o cordel foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. E houve assim um entusiasmo muito grande, porque as pessoas imaginavam que isso ia levar o cordel a um patamar muito alto. Só que o contexto político, não vamos entrar aqui muito a fundo, mas vamos dizer que o Brasil entrou num túnel escuro e não saiu ainda. Então isso acabou provocando, de certa forma, que aquele entusiasmo se arrefecesse. Mas tem outra coisa, tem um efeito colateral disso, Pierre, que o fato de o cordel ser reconhecido como tal motivou que muita gente que não sabia absolutamente nada de cordel, não tinha qualquer ligação, se autodenominasse cordelista, começasse a lançar folhetos de péssima qualidade, porque isso podia ser abraçado por tais projetos. Mas vamos citar algo positivo. Mesmo sem recursos, o IPHAN de São Paulo, juntamente com os coletivos de São Paulo, possibilitou que as pessoas de São Paulo que escrevem, que divulgam cordel, estivessem aqui no espaço. E que, alguns anos atrás, também participassem da Flip. Eu acho que ainda a gente está naquela encruzilhada, porque o reconhecimento, ele é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo, ele pode trazer uma nova luz para esse mundo do cordel, como ele pode lançar também o cordel na escuridão. Então, cabe a gente, de alguma forma, não querer levar a lanterna, porque a gente não é salvador da pátria coisa nenhuma. Mas, por meio de nosso trabalho, mostrar que o cordel é coisa séria e que nós estamos aqui defendendo algo em que acreditamos e que nós vamos lutar sempre. A institucionalidade o apoia ou não, para que o cordel siga e que ele seja reconhecido sempre, 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 mas pelo valor que ele tem. E a gente tem que levar uma coisa em consideração também. O cordel, ele não se tornou patrimônio nacional, ele sempre foi um patrimônio nacional. Ele só foi muito tardiamente reconhecido como tal. Ótimo, Marco. Alguém quer comentar dessa pergunta? Não. Então, olha, vamos partir aqui para a última pergunta, porque o tempo voa quando a conversa é boa, não é? Então, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ah, o senhor. Pois não. Boa tarde, uma mesa muito boa. Perguntar para a Mari, eu sei que a Mari parece que está se dedicando a estudar mais as mulheres no cordel. Vai estar a Mari e está o Marco Aurélio. Vocês falassem um pouco de Zé Limeira, o poeta do absurdo, um comentário, porque acho que ele contribuiu muito, né, pelo menos, se tornou, alguns, por ser chamado do poeta do absurdo, se tornou muito conhecido no Brasil. Bom, eu acho que o Marco vai poder trazer bem mais informações sobre isso, mas Zé Limeira se tornou uma lenda quase, né, o que se diz. Para quem não conhece, Zé Limeira é um grande repentista paraibano, né, que foi consagrado a partir de uma obra que se chama Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, de Orlando Tejo. É muito interessante porque ele é um cantador repentista negro, paraibano, que tinha como marca o que se chama de disparate. A ideia do absurdo é essa. No meio do verso, no meio do improviso, ele ia para um caminho totalmente inusitado e isso era engraçado e às vezes desconcertante, e essa se tornou a marca dele, por isso a ideia do absurdo, né? Que dialoga com o surrealismo, enfim, vai ter muitas releituras de Zé Limeira, e a fama dele vai continuar com versos reais e outros atribuídos, enfim. Eu acho que o que interessante do Zé Limeira é que uma vez eu ouvi dizer que a imagem, um pouco como se o Zé Limeira ele sintetizasse a cultura paraibana. Uma vez eu ouvi essa colocação e eu achei muito interessante, porque é um homem negro que sintetiza a cultura paraibana. Então isso me faz pensar na riqueza que a gente tem
da presença negra, né? Atualmente eu me dedico a uma cantadeira paraibana negra, repentista do século XIX. E o povo negro sempre esteve presente na cantoria, no cordel. Inclusive, a gente tem a história de grandes repentistas que conseguiram alforria para si mesmo ou para outras pessoas, para a mãe, enfim. Como Inácio da Catingueira, Fabião das Queimadas. A gente tem as histórias dos cantadores negros e o quanto na cantoria isso significou também a liberdade, né? Você conseguir um ofício para ganhar dinheiro e também cantar e ter a sua liberdade. Então, Zé Limeira está um pouco para mim nesse universo, mas Marco pode continuar aí essa conversa. Ah, mas você foi tão brilhante. Eu só vou fazer um complemento. Acho que há 2 anos o Emicida lançou uma campanha em que ele dizia, essa campanha baseava-se supostamente em 2 versos de Belchior. E aí vocês vão entender aonde eu estou tentando chegar. Belchior é um gênio, mas esses versos não são de Belchior. Zé Limeira, ele escreveu uma cestilha, né, que cunhou uma cestilha, cantou uma cestilha, não se sabe bem, mas Orlando Tejo registrou. Quando eu fui lá no Recife, cantei no Pronto Socorro, ganhei 600 mil réis, comprei 600 cachorros. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, viva Zé Limeira e desse a Zé Limeira o que é dele. É isso aí, viva Zé Limeira, viva o cordel. Queria agradecer muito a vocês 4 aqui pela participação. Obrigado. E dizer que vocês estarão no espaço do cordel aqui na Bienal, que fica na Rua E. Entre a E e G, ali perto do Entre Jabuti. a E e a G, tem dezenas de livros deles, inclusive também o Palmeirinho de Inglaterra, não é, Camila? Tá todo mundo lá. Então, gente, olha, muito obrigado. Agora a programação continua com a contação de histórias sobre o mar, em cima do livro O Mar e a Barriga da Baleia, com a equipe do Santos à Luz da Leitura da Secretaria Municipal de Educação. Então, palmas para eles, que eles merecem, gente. Valeu, muito obrigado.